Oi, gente, eu sou a Bia. Eu sou o Flecha e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que evitar conflitos está arruinando a sua vida e de forma prática como você pode fazer para parar de ser uma pessoa que vive em função dos outros e focar de fato nos seus objetivos. Eu acredito que para começar, um ponto bem importante para a gente trazer é sobre agradar as outras pessoas. Eu acredito que isso, quando a gente vai desenhar um objetivo, e você pode até trazer isso de uma maneira mais detalhada, amor. Quando a gente vai desenhar um objetivo, é imprescindível que você pense em você. E uma das coisas que as pessoas mais se atrapalham é que elas não querem desagradar familiar, desagradar amigo, porque isso implica em você deixar o seu eu atual para o seu eu desejado. E aí é uma queda de braço em relação a isso. Uma história que comunica muito bem isso que o Felipe estava trazendo é a questão de quando eu vim para Floripa fazer faculdade e busquei autoconhecimento, busquei me curar, busquei fazer vários movimentos onde eu percebi que estar fazendo faculdade era única e exclusivamente para agradar a minha família, agradar a minha avó. E eu não estava feliz, não estava satisfeita, não estava nem um pouco assim realizada com o processo da faculdade, até que chegou um momento que eu decidi que eu ia falar com ela. Falei, olha, vó, hoje em dia as pessoas elas ganham dinheiro na internet, eu sei que você tem conceitos do que você deseja pra mim, só que eu me sinto presa. Eu queria muito que você me desse um tempo para eu poder fazer as coisas que eu desejo. Então eu já tinha tido o planejamento em relação a pegar o meu seguro, a pegar as minhas férias ali que eu trabalhava CLT. E quando eu falei pra ela, já tinha tudo isso montado e ela me abençoou falando que tudo bem, que ela ia me apoiar, mas era pra eu trazer resultado, enfim, e tal. Ali eu senti definitivamente que eu estava fazendo algo por mim. Então, a gente precisa analisar muito bem se o desejo que a gente tem é nosso ou é do outro. Se é para um preenchimento de uma falta, se é para preencher a demanda que o outro está sobre você. Enfim, outro exemplo também que é muito pertinente da gente trazer sobre a mesma faculdade é a gente viu esses dias na internet um casal que, quando a menina começou a namorar com o cara, ela parou de fazer faculdade. Nossa. Será que ela queria parar de fazer faculdade? Será que na verdade ela estava fazendo faculdade para agradar outras pessoas? Daí chegou outra pessoa e aí ela preferiu agradar essa outra pessoa? Você entende que quando a gente é viciado em agradar, a gente vai agradando todo mundo e não agrada a gente. O que mais importante é entender no final do dia se o que você está fazendo, eu sempre tive isso como exemplo. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu estou em paz com as decisões que eu tenho tomado. Isso é uma coisa muito importante para você refletir, porque muitas vezes a gente vai tentando, e aí acho que a gente pode até separar para fechar essa lacuna de agradar, que é, às vezes as pessoas elas gostam do embate. E você tem que entender quais embates valem a pena. Eu sempre fui uma pessoa que, no meu network, na minha rede de contatos, sempre fui uma pessoa que soube gerir e lidar com todos os lados. Isso vem desde a época do colégio. Então, eu era um cara muito popular nos colégios onde eu estudei, mas eu era uma pessoa que transitava muito bem em todas. Então eu conseguia me dar bem com os nerds, eu conseguia me dar bem com os descolados, eu conseguia me dar bem com a galera do futebol, do basquete, do vôlei, porque eu fazia parte de todos. Então é muito importante você também ser um camaleão em relação a negócios. Porque em negócios eu sempre fui mais versátil e acabava sim agradando, mas não desagradando a mim. E esse é um ponto muito importante. Você precisa entender que quando você está agradando o outro, também se você está desagradando a você. Porque às vezes isso não vai fazer mal para você. Mas tem muitos momentos e conflitos que você de fato precisa sim enfrentar isso. E aí a gente pode abrir um próximo tópico em relação a essa questão de evitar os conflitos atrapalham, porque quando você está desenhando seus objetivos, você pode estar desenhando seus objetivos de uma maneira leve. E você precisa, de fato, ficar obcecado pelo que você quer. Um ponto muito relevante também, falando sobre o exemplo que eu citei, que é pessoal, foi que quando eu senti
essa liberdade de fazer o que eu realmente queria, eu me tornei obcecada por aquilo. Eu fiz acontecer. Eu respirava o meu trabalho. Eu respirava os meus conhecimentos, o que eu estava estudando e tudo mais. Então, eu tenho uma tendência gigantesca a ficar obcecada pelas coisas e eu levo isso para o positivo, porque significa que eu sou muito apaixonada. Então, por exemplo, eu sou muito apaixonada por ele, eu sou obcecada por ele. E eu levo a sério a nossa vida juntos. Eu sou obcecada pelo nosso trabalho, por estar aqui, pelas redes sociais. Então, você entende que quando a gente tem essa obsessão, que eu coloco barra paixão, a vida te torna muito mais executora. Total. Principalmente em relação a essa paixão, e a gente tá falando de execução, a gente tá colocando como nossa responsabilidade. Porque você entende que é um ciclo vicioso? Tu não agrada os outros, você se agrada. Quando você tá se agradando, você fica muito entusiasmada, muito satisfeita, muito mais feliz. Tu tá em uma energia, uma vibração totalmente diferente de quando você está fazendo algo simplesmente para agradar. Simplesmente para ser vista. E eu acho que essa questão da obsessão, ela é um ponto até importante. Você falou sobre execução, que é um ponto na minha concepção fundamental. E quando a gente fala de evitar os conflitos, né, se a gente for pegar dessa maneira, né, por que evitar o conflito? A gente pode trazer um ponto que, para mim, é game changer. É que a gente fala muito do conflito eu contra você. Só que tem um conflito que é um conflito invisível. Que é o conflito que impede o que ela acabou de falar, que é executar. Que é o conflito interno. O conflito interno, ele não permite com que você execute. Saber se você quer ou não. A falta de clareza do objetivo. Isso, porque quando você tem um objetivo, você coloca nesse objetivo, você sabe o que você quer, você executa, você sabe que tem coisas que vão dar errado. E aí, se você acaba querendo fugir de dar errado algo, você vive naquele conflito interno. Tipo assim, e se? Tem um vídeo de uma entrevista com um tenista que o cara é muito talentoso e ele não leva a sério o jogo. E muitas vezes ele ganha, e muitas vezes que ele perde. E uma vez uma pessoa confrontou ele e falou: você não se leva a sério porque você tem a síndrome do talentoso. Porque é muito melhor ficar no lugar de se você levasse a sério você seria, do que você levar a sério e ver que você não foi tão bom. E aqui entra um mecanismo de mentalidade que eu gosto muito, que é feedback são ajustes de resultado. Muito bom. Eles são apenas ajustes. Os feedbacks, os fracassos no caso, né? Esses fracassos que a gente tem em relação à vida, ao cotidiano, são ajustes que a gente precisa fazer na nossa vida, na nossa alimentação, no nosso ambiente. Então, por exemplo, vamos trazer essa questão do... Voltando, eu vou trazer bem a questão da faculdade, gente, para conseguir detalhar muito bem. O meu ambiente da faculdade, ele exigia que eu saísse do meu trabalho e fosse para a faculdade presencial na época, ficasse lá até 10 horas da noite, voltasse para minha casa cansada, chegava lá meia-noite, 11 e pouco da tarde, da noite. Então, você entende que o meu ambiente ele não era propício para que eu conseguisse ter uma qualidade de vida boa. E eu entendo que existem muitas pessoas que desejam isso, que querem isso. Faculdade de medicina, direito, enfim, faz parte do processo. Mas quando eu peguei e mudei o meu ambiente da faculdade para o meu ambiente da minha casa, onde eu comecei a fazer todo o processo de mentorias e tudo mais, eu tinha muito mais tempo, energia e qualidade do que eu estava fazendo. Porque eu estava sozinha, porque eu estava ali na sala de manhã, eu fazia de manhã, a faculdade era à noite, os meus cursos que eu fazia eu era de manhã, que eram todos ao vivo. Então você entende que a gente precisa ajustar. Eu fracassei na escolha da faculdade. Fiz faculdade, eu tentei, fiz vários semestres, mas eu entendi que eu estava me sentindo fracassada porque eu não estava feliz com aquilo. Então eu ajustei com base no meu fracasso.
E isso é um ponto muito interessante, acho que pra gente já encaminhando pro final do vídeo, você precisa entender de fato o seu objetivo, tá? Você precisa desenhar esse objetivo, mas é muito importante entender o momento de parar com algo. E isso casa muito com o que aconteceu com a decisão que eu tomei hoje, né? A gente passou por um processo, por uma experiência ontem, em relação até ao vídeo que a gente gravou aqui, na questão de quanto é o suficiente. E aquela situação me fez refletir sobre uma série de coisas e me fez tomar uma decisão. E foi muito rápido essa mudança. Muitas pessoas no meu lugar não parariam. Não parariam. Eu já comecei, não vou parar agora. Mesmo que tenha sido somente 2 aulas. Então eu decidi parar com um curso que eu tinha começado a fazer de psicanálise, porque no contexto atual de que nós estamos vivendo, dentro dos nossos objetivos que a gente desenhou, dentro do que a gente quer, não tem nenhum efeito sem ser o aprendizado, logicamente. Mas a longo prazo, né? Isso. E que fazer esse plano a longo prazo, dado o desdobramento de tudo que a gente está planejando aqui, talvez nem faça sentido. Talvez em algum momento faça, enfim. Por isso que é muito importante, quando você definir seu objetivo, e a gente fala muito, vai começar a falar muito para vocês aqui em relação a vir para a internet, a ganhar dinheiro na internet, porque na nossa visão é o que de fato nos trouxe a liberdade, é o que de fato vai trazer, porque o conhecimento pelo conhecimento ele é fundamental, mas tem as habilidades. A gente sempre fica chocado, e a galera da nossa família também, o quanto o nosso trabalho permite com que a gente tenha autonomia do dinheiro que a gente faz. Então, se a gente quiser agora fazer uma venda, a gente vai fazer. A gente vai fazer o dinheiro. Exatamente. Está no nosso controle e a gente tem todo o lucro e a gente tem todas as coisas, principalmente porque a gente é uma equipe enxuta. Somos nós dois só. Mas vocês compreendem que a internet, ela dá essa liberdade. Porque se você unir causa com efeito, não tem como dar errado. Total. Se você aprender a vender, se você aprender a expandir e expressar o seu conhecimento, não tem como dar errado. A consistência, ela acho que se eu pudesse falar, as 3 habilidades mais importantes, sem sombra de dúvida, é oratória, escrita e a mais importante de todas é vendas. Se você dominar comunicação, se você souber escrever e se você souber vender, e aí você pode escrever, você pode até escolher oratória ou escrita. Eu gosto dos dois, eu sinto, e nós dois temos as 2 skills em relação a isso. Mas tem gente que não gosta de aparecer e só quer escrever, funciona. Tem gente que vai gostar de só gravar e não vai talvez escrever tão bem. Mas, sem sombra de dúvida, vender é a habilidade que vai fazer com que você, de fato, compre a sua liberdade. E última coisa, amor, eu não sei se você deseja falar mais algo, mas assim, gente, o mais importante quando a gente tá fazendo essa transição de parar de agradar os outros, de reconhecer que esse caminho tá arruinando a nossa vida, o mais importante é sair do mecanismo de vítima. O que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida é responsabilidade sua. Ok, é responsabilidade sua. Só que tudo, absolutamente todas as coisas são para feedback de ajuste. Você só consegue perceber que você não quer algo na sua vida quando você enxerga esse algo, quando você passa por esse algo, ou quando você vê alguém passando. Existem 2 maneiras. Mas, de fato, experienciar é muito mais pedagógico do que você aprender. Eu tô lendo um livro de romance e eu vi que que a mulher tá num relacionamento abusivo. Agora, você viveu um relacionamento abusivo é completamente diferente. Eu acredito que é isso, até a questão do conflito interno que faz as pessoas não executarem. Elas acreditam, e eu falo do lugar, gente, que eu passei os últimos quase 2 anos estudando muito. Estudando muito. E eu percebi que muitas das coisas que eu estudei eram um mecanismo de sabotagem minha para não voltar a fazer as coisas que eu fazia antes por questões que eu interpretei de uma maneira errônea.
Porque tem, e aí isso é um papo para um outro vídeo, até a gente pode abrir o looping, né? Que tem como a gente mudar o nosso passado. Total. Que tem como. Isso muda muito o jogo. Você consegue mudar o teu passado mudando a visão que você tem sobre o passado. Mudando a ótica. Mudando o sentimento que você tem em relação ao seu passado. Porque é isso que vai ditar o teu futuro e o teu agora. E isso é uma das maiores causas de depressão. Total. Porque depressão é o excesso de passado. Uhum. Se tu consegue mudar, e lógico, gente, o que a gente não tá falando aqui em relação a que é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, que é uma coisa rápida, que depressão é uma coisa que é brincadeira, que a pessoa basta querer. Existe uma série de fatores. Mas o que eu tô querendo trazer aqui, que foi a pauta que eu quis reforçar, é que você pode mudar a forma como você interpreta o passado e isso muda como você vai editar. Porque se você entende exatamente o que ela trouxe de feedback, que isso aqui é uma forma de feedback. Isso aqui eu fiz e não funcionou. Beleza, eu tô recebendo um feedback. Eu estudei pra caramba, eu tive um resultado. Qual que é o resultado? Foi bom? Não foi bom? Eu não gostei do resultado que eu tive fazendo esse processo todo de muito mais estudar do que executar. Eu tive um feedback. Quando eu executava mais, eu tinha um outro resultado. Então, beleza. Então, eu quero... Qual desses eu quero? Qual desses contrastes? Eu preciso entender exatamente essa questão. E só pra trazer um adendo em relação ao que o Felipe trouxe de depressão, além dessa questão do passado, porque muitas vezes pode acontecer em adolescentes, é muita raiva também, por falta de atitude. E aí, quando a gente está falando de doenças psicossomáticas, quando a gente está falando da mente, a gente precisa compreender que utilizar remédios, utilizar coisas... como que chama, amor? O remédio, ele é um farmaco. Isso. Utilizar essas coisas são benéficas até um ponto, é pra vida, enfim, a gente tem todos os mecanismos. Por que eu tô falando isso? Na nossa vida, na matéria, existem coisas que auxiliam a gente. E é importante a gente compreender isso. Por exemplo, os livros, eles auxiliam a gente. A gente estuda, a gente vê a coisa acontecendo ali. Os remédios, eles auxiliam a gente. Mas a gente precisa decidir. Eu só decido e só faço quando eu tenho acesso a essa matéria. Então, por exemplo, a questão dos livros que você estudou. Tu tinha decidido internamente que você ia estudar. Uhum. Fez. Não deu certo, não quero. Quer dizer, deu. A gente sabe. Exato. Mecanismo, você teve um resultado. Tá, quero isso. Não quero. Então, se permita experimentar. Esse é o ponto da vida. E para fechar minha fala, não tenha vergonha de mudar quantas vezes forem necessárias para que você encontre de fato algo que faça sentido. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que mudei muitas vezes de ideia, mudei, pensei em diversas coisas e os maiores resultados que eu tive na minha vida foram quando de fato eu encontrei algo que fazia sentido para mim mesmo, que era real. Exatamente. Os meus Pra ficar resultados obcecado. eram tipo assim, cara, é isso, eu respirava aquilo ali. Então, eu busco e busquei durante todo esse período e não errei quanto eu deveria errar, não executei quanto eu deveria executar, mas aprendi muitas coisas e a obsessão ela vai vir de fato de você encontrar algo que faz sentido para você, que você pensa, nossa, eu quero vender isso aqui é muito bom, isso aqui faz sentido, isso aqui tem coerência comigo. Perfeito? É isso aí. Olha. Beijo. Tchau.